Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos ver as propriedades da multiplicação. Propriedades da multiplicação, professora? Sim, propriedades da multiplicação. E vocês sabiam que são 5 as propriedades? Isso mesmo, a multiplicação ela tem 5 propriedades. Então, me acompanhe aqui que a gente vai ver todas elas. Propriedade 1, A vezes 0 é a mesma coisa que 0 vezes A, que dá 0. Mas a professora, letra, sim, na matemática a letra representa qualquer número. Então, o que essa frase aqui, essa expressão está me dizendo é que qualquer número multiplicado por 0 dá sempre 0. Essa é a minha primeira propriedade. Vamos testar? 5 vezes 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Vai dar quanto? 0. Então, temos aí uma propriedade. Vamos para a segunda? Propriedade comutativa. Comutativa, professora, do que será que é? Comutativa quer dizer que tanto faz eu multiplicar um número pelo outro, quanto o outro pelo número. Então, olha lá, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Se eu falar 5 vezes 4, ou eu falar 4 vezes 5, é a mesma coisa. Por isso que é uma propriedade comutativa. É como se a gente estivesse fazendo um espelho, certo? Então, a gente já tem a segunda propriedade. Vamos para a terceira. Propriedade associativa. O que será que é associação? Associação são agrupamentos. Então, eu posso fazer agrupamentos diferentes. Vejam bem, a gente tem quantos fatores aqui? 3 fatores. E quantos fatores a gente tem aqui? Tem mais 3. Então, eu posso fazer esses 2 primeiro aqui, ó. Depois multiplicar o terceiro, assim como eu posso multiplicar o segundo pelo terceiro e depois multiplicar pelo primeiro, ou seja, eu posso fazer associações de multiplicação de fatores, né? Eu posso pegar fatores e associar de formas diferentes que vai dar o mesmo resultado. Essa é a propriedade associativa. Vamos para mais uma? Propriedade do elemento neutro. Elemento neutro é aquele que não altera o resultado da multiplicação, ou seja, não fede nem cheira, né? Então vai ser o quê, ó? A vezes 1 vai dar o que será? Por exemplo, se eu pensar em 5 vezes o número 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar o quê? 5. Então, o elemento neutro é o 1, porque tanto faz eu falar 5 vezes 1 ou 1 vezes 5, que vai dar o próprio 5, não é verdade? Então, eu tenho a propriedade do elemento neutro. Vamos para mais uma? Distributiva. Bom, distributiva, a palavra lembra o quê? Que distribui, não é? Então, eu vou distribuir a multiplicação, certo? Distribuir a multiplicação. O que seria isso? Por exemplo, aqui eu tenho um fator e aqui eu tenho uma adição de 2 parcelas. Então, distribuir a multiplicação é como se eu fizesse o quê? Ó? A vezes B e depois eu fizesse A vezes C e depois eu fazia o quê? Somava, certo? Então, eu distribuí, tá? E se fosse uma subtração, será que dá certo também? Dá certo também. Então, olha lá, A vezes B e depois eu vou fazer o A vezes C e fazer a diferença entre eles. Então, olha lá, A vezes B, depois eu vou fazer A vezes C e faço a diferença. Sabiam que essa propriedade é conhecida como a propriedade do chuveirinho? Porque é como se a gente estivesse chovendo aqui o fator em cada parcela, em cada elemento, né? Vamos colocar assim, em cada elemento aqui, em cada elemento da adição, em cada elemento da subtração aqui. Ah, mas se eu tivesse mais elementos, também podia fazer assim? Podia. Por exemplo, se eu tivesse aqui B mais C mais D, ia ficar o quê? A vezes B, A vezes C, A vezes D. E depois somava. Mesma coisa para subtração. Então, a propriedade distributiva. Então, nesse vídeo, a gente viu o quê? Que a multiplicação tem 5 propriedades. Quais são elas? A da multiplicação por 0, a gente tem a comutativa, a associativa, a do elemento neutro e a distributiva. Espero que tenham gostado e até breve!